Então, a reflexão de hoje, né, é um texto, Convites de Sheila, pelo espírito de Sheila. Serve. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não podes ser a árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, sê a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não podes ser o rio caudaloso que abastece as metrópoles, sê a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não podes ser o farol de longo alcance, sê a chama singela, que, embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão simples e humilde para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consome. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa e vamos aproveitar esses momentos nos interiorizando, elevando os pensamentos até Deus, agradecendo a Ti, Pai, por nos dar a oportunidade da vida, que possamos nós aprender a olhar para nós mesmos e conseguir nos ver como Tu nos vê. Filho Teu, fruto do amor, aprendendo a olhar para nós com este amor que Tens por cada um de nós, nos valorizar, buscando a cada instante o aprendizado que nos levam à Tua paz, para que possamos encontrar esta liberdade que tanto buscamos, esta liberdade que brota do amor, do verdadeiro amor. Aprender como nosso Mestre amado Jesus nos ensinou. Só nos falou sobre amor, nos mostrando os caminhos que nos trazem a paz, que nos trazem a luz em nossas vidas, para que em todos os momentos, por mais difícil que pareça, saibamos seguir.
seguir para os teus caminhos, Senhor. Que cada dia que passe, possamos aprender as lições que a vida nos traz. Aprender a olhar a tua criação, Senhor, perfeita em tudo, com amor, com respeito. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai. Muito obrigado por sabermos em cada um de nós que jamais estamos sós, que em todos os momentos estais conosco. Pela força, coragem que recebemos nos momentos mais difíceis. Muito obrigado pelo dom da vida, oportunidade abençoada de progredir sempre, aprender sempre mais e mais os teus desígnios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para iniciar a exposição doutrinária da noite de hoje. Que possamos aprender sempre mais e mais. Que assim seja. E conosco nesta noite, nosso amigo, companheiro, trabalhador da casa, o Fábio. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Agora sim, que satisfação estarmos aqui reunidos nesse ambiente que foi todo preparado para a nossa reflexão, para sermos acolhidos e buscarmos, através da visão da doutrina espírita, o conforto, uma mensagem de coragem para os nossos desafios, para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. Como foi lido na leitura inicial, cada um de nós pode florescer onde foi plantado. Se aqui nesta casa os trabalhadores precisassem ser perfeitos para poder dar a sua contribuição, então Deus faria, ou enviaria espíritos puros e elevados para poderem contribuir. Que bom que nós podemos contribuir com a nossa parte e assim indo crescendo cada vez mais. Nós estamos em um momento privilegiado. Se nós passarmos em revista as evoluções sucessivas dos últimos milênios, para não dizer, menos que isso, e os últimos séculos também, nós temos toda essa liberdade de escolha, seja na forma como nutrimos o nosso intelecto, o nosso corpo, as profissões que desejamos obter,
hoje ao alcance de todos nós. Existem sim algumas escolhas que precisam de um esforço maior, de uma perseverança para atingirmos o nosso objetivo, mas somos livres para escolher. Sem falar do mais importante, temos acesso a toda a ciência, a tudo o que a humanidade reuniu de melhor com a sua labuta, com as suas pesquisas, com o seu desenvolvimento a nosso dispor. E isso tudo porque, em meio aos desafios, sempre há oportunidades a serem exploradas, sempre há oportunidades em buscarmos algo de bom nas provações. Falo isso porque pensemos numa pandemia e os acessos à pesquisa, aos vídeos gravados, as mensagens espíritas foram amplamente ampliadas, levando acesso a muitos mais espíritas e simpatizantes. Por isso, do momento tão privilegiado no qual nós nos encontramos, sem falar de algo que é muito importante e que a gente estuda cada vez mais na doutrina espírita, que agora, sobre o olhar da doutrina espírita, sabemos que todos nós somos médiuns. Todos nós possuímos essa faculdade. Uns de uma forma mais ostensiva que outros, mas todos nós temos esse intercâmbio com o mundo espiritual, na qual, diga-se por passagem, eles nos guiam. E que seja sempre o nosso anjo da guarda, os bons espíritos que estejam nos guiando, porque na verdade nós nos conectamos com aquilo que buscamos. Eu digo isso porque, apesar de nós termos todo esse avanço, todas essas possibilidades, ainda temos as nossas dificuldades, ainda tropeçamos em alguns hábitos, em alguns pensamentos enraizados que fazem parte da evolução humana. No entanto, esta oportunidade e essa janela preciosa do Evangelho nos convida a promovermos cada vez mais a nossa reforma íntima. Lembrando disso, eu trago o tema dessa noite, que é a união e unificação espírita. Ao longo deste ano, muitos oradores, trabalhadores da casa, trouxeram esse tema muito importante. E eu aproveito para fazer um lembrete. Eu gostaria que quem tem conhecimento e que também já fez a sua inscrição para o dia 28/10, no seminário, em parceria com a FEC e a nossa União Regional Espírita, a 15ª, na qual vamos ter um seminário Amai-vos e Instruí-vos no Parque Diamante, aqui em Capivari. Vai ser uma tarde, de estudos, de confraternização, de ouvir uma música boa, de reforçar tudo isso que a doutrina espírita vem buscando em unir e unificar a sua doutrina. Quem já fez sua inscrição ou tem conhecimento desse evento, por favor, só levanta a mãozinha, só para nós ter uma ideia. Aqui, bastante pessoas, mas ainda temos oportunidade. Eu vi que alguns não levantaram e até tem um número considerável de colegas. Então, procure ao final da nossa exposição um trabalhador da casa para promover a sua inscrição. É bem fácil de fazer e vamos aproveitar, porque esse não é um evento tão comum, É uma parceria com a Federação Espírita Catarinense. Então vai estar aqui o Luiz Antônio, que é o presidente, a Esther Fregosi, a Elaine Cap, que é a responsável pelo Evangelho Rede Vivo, Então são momentos de muita importância
para nós aprofundarmos o nosso conhecimento. Muito bem. Seguido então com o nosso tema, nós utilizaremos mensagens, tá, de Emmanuel e também de Bezerra de Menezes como fundo para as nossas reflexões. A mensagem de Emmanuel foi psicografada por Chico Xavier no 2º Congresso Espírita Mineiro, realizado em outubro de 52. Já a mensagem Unificação Paulatina, União Imediata e Trabalho Incessante foi psicografada por Divaldo Franco na noite de 20 de abril de 75, na Federação Espírita Brasileira do Distrito Federal, certo? Então, esses são os 2 textos nos quais eu vou utilizar mais para a gente discorrer sobre a união, que é essa coisa boa de nós chegarmos dentro da casa espírita e nos sentirmos amados, nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos como irmãos, como amigos. É alguém que vem visitar a nossa casa pela primeira vez e recebe um abraço e vê os trabalhadores contentes, sorridentes em desempenhar a sua contribuição, seja na oratória, seja para receber alguém à porta, encaminhar para um passe, entregar as fichas, colocar a aguinha fluidificada para a saída do passe. Aqueles que são os ministradores, orientadores dos grupos de estudos, todos nós e vocês, porque sem vocês os trabalhadores não têm como se desenvolver. Essa é a união fraterna que Kardec, já preocupado num projeto que está registrado em suas obras póstumas, ele já levantava essa necessidade, né? Que se tivesse algum entrave na divulgação da doutrina espírita, seria por falta da união e da unificação dos amigos, dos irmãos espíritas, porque a doutrina espírita ela foi codificada por espíritos superiores sob a tutela do Cristo. Então, quanto à doutrina e o critério de Allan Kardec em ser muito coerente na forma como organizou toda a temática da doutrina espírita, buscando não permitir que palavras, que frases, que textos permitissem dupla interpretação ou que não tivesse a clareza necessária para os aprendizes do espiritismo. Então, portanto, uma doutrina objetiva que pode ser questionada sobre o crivo da nossa razão, sem qualquer medo de ser feliz. No entanto, a sua propagação e a sua difusão depende da nossa união espírita e da unificação dos trabalhos, não no sentido de os trabalhos serem feitos iguaizinhos em todas as casas, mas que a mensagem límpida e precisa seja entendida em todas as casas. Esta é a unificação. Mas Bezerra de Menezes faz um alerta para nós. Unificação, sim. União também. Porque é preciso termos a união já, neste momento, para que a unificação, que é a mensagem sendo disseminada, compartilhada por todos os centros espíritas, ela possa ocorrer no seu devido tempo, de forma paulatina. Não é de um dia para o outro que todos nós conseguimos fazer as mesmas leituras, ler os mesmos livros, compartilhar das mesmas ideias. No entanto, com o nosso amadurecimento, com os grupos de estudos ativos, com as nossas trocas, sim, teremos um momento em que todas as casas espíritas terão a mesma mensagem, né?
e já estamos bem adiantados nesse assunto, porque eu vejo muita permuta acontecendo, né, positiva, né, tanto a gente visitando outros centros, compartilhando os nossos conhecimentos e percebemos a alegria dos trabalhadores e dos frequentadores em nos receber, como recebemos também muitos dos amigos que vêm de outros centros a nos visitar e nos procurar. Nesse sentido, se nós olharmos como um ponto fixo a nossa evolução, deixemos passar despercebido muito dessa união e dessa unificação que vem ocorrendo ao longo de milênios. Vou dar um exemplo assim que me ocorreu fazendo essas leituras, para ver se eu consigo também demonstrar essa união para vocês. Vejamos, as revelações, e até antes mesmo das grandes revelações, quantos missionários, né, espalhados pelo mundo, vieram trazer à humanidade partes de sabedoria ou sabedorias incompletas, mas que trouxeram à luz do homem o despertar para a vida espiritual, para sermos pessoas melhores, para despertar em nós a humanidade. Então tivemos muitos antes de Moisés, de Jesus, muitos emissários. E aí eles ficaram no passado? Não. Eles ficaram no presente, porque aquelas mensagens hoje são melhor compreendidas. E quando a gente pega uma faixa de tempo maior e consegue perceber a contribuição de cada elemento desse, preparando a humanidade para o momento atual, muito mais consciente, aberta ao estudo, questionando aquilo que não faz sentido no nosso dia a dia, é que a gente começa a compreender algumas falas do Mestre Jesus, o nosso guia, quando ele tem a oportunidade de esclarecer a tantos quanto lhe questionavam, né, sobre a lei, e ele dizia: eu não vim destruir a lei, eu vim exemplificar a lei. E a vida do Cristo foi a exemplificação do Evangelho, né? Começando de onde surge, como nasce Jesus Cristo, em uma manjedoura, para nos provar que não é da onde que viemos que determina a nossa vida, que a nossa vida é livre. Quando fazemos boas escolhas, certamente colheremos bons frutos, mas quando até erramos por não conhecer a verdade, temos sempre uma oportunidade de fazer um futuro melhor. Essa é a bondade de Deus que alcança a todos nós. Jesus foi esse Espírito que, como governador planetário, veio nos exemplificar, nos mostrar como a lei de Deus tem parâmetros mais altos do que a nossa capacidade momentânea, mas que nós vamos chegar lá, perseverando na fé, promovendo a nossa reforma íntima, daquele jeitinho simples, mas coerente, como Santo Agostinho responde à questão 919 e 919A, nos convidando a fazer diariamente uma revista íntima em nossa mente sobre os nossos compromissos e outras coisas más, que eu convido a todos para fazer leitura especial desta questão, mas não aquela leitura dinâmica que a gente faz às vezes no trabalho, que a gente faz lendo algum documento que a gente já olha 3, 4 páginas, né? Vou lá nas palavras-chave. Não, refletindo, meditando, se possível já aurindo alguma mudança naquilo que nos toca,
e que, se não for possível terminar em um dia a leitura dessa questão, por conta dessa reflexão, que continuemos no outro dia, porque aquilo que nos entrava, que é o oriundo do orgulho, do egoísmo, vai certamente precisar de um trabalho diário. E sempre. Então, minha gente, deixa eu seguir aqui então com as 3 revelações. Jesus não veio destruir a lei, mas dar o cumprimento. E o Consolador prometido vem na hora prometida, vem na hora em que nós estávamos aptos a receber uma mensagem tão clara e tão direta, que eu me lembro quando começamos os nossos estudos aqui na casa, e era comum, um tom de brincadeira, mas a gente dizia assim: nossa, agora que eu estou sabendo dessas coisas, estou até pensando aqui se eu continuo os estudos, né? Porque eu estou fazendo bastante coisa errada. Mas é assim mesmo. Quanto mais a gente conhece, mais oportunidade nós vamos abarcando, que está ao nosso alcance. Outras coisas vão ficar para depois. A gente não vai conseguir, né, sair de um espírito imperfeito para espírito puro numa encarnação. Nós vamos precisar de mais tempo, mas o importante é continuarmos evoluindo sempre e de forma consciente. Nunca foi simples para ninguém, né? Basta nós revermos, né, os Atos dos Apóstolos. Olha a dificuldade que os primeiros cristãos enfrentaram para que a gente tivesse essa liberdade de hoje, para que, com a doutrina espírita, que respeita todas as outras religiões, né, que abraça todas as outras religiões com o seu conhecimento, né, pudéssemos aqui estarmos reunidos espíritas, mas os simpatizantes, aqueles que também frequentam outras religiões, mas buscando um entendimento. Jesus Cristo é o nosso guia e modelo. Deus, sabedoria suprema, casa primária de todas as coisas, que estando aqui encarnados, todas as oportunidades que recaem a nós têm um fundo educacional, tem um benefício que colheremos, se não agora, mas no porvir, e esse porvir é rápido. Quais de nós não passou pelo momento da perda de um ente querido, de alguém próximo, que não possa ter tido a oportunidade de refletir a respeito de quão é passageira a nossa estada aqui? Às vezes, os compromissos fazem com que a gente esqueça um pouco disso, que faz parte do contexto. Mas, independente da idade em que nós estejamos, basta refletir sobre como chegamos aqui para ter uma certeza e uma fala quase que uníssona. Como foi rápido. Nossa, parece que foi ontem. Eu escuto isso e eu também falo isso de muitos que conversam com a gente assim: nossa, como foi rápido. E vai ser mais rápido ainda, porque à medida em que nós temos essa oportunidade de nos amarmos em fraternidade, praticando a caridade como Jesus ensinou, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, nós vamos deixando para trás muitas das amarras, muitas das dificuldades que são derivadas do nosso egoísmo e do nosso orgulho.
estamos a desenvolver muitas inteligências, e uma delas, que às vezes ainda não está totalmente dominada em nós, é a do instinto, mas é uma inteligência. Na medida em que nós praticarmos tudo isso que a gente está tendo conhecimento, o nosso instinto ele vai se posicionando, ele não é eliminado. Nosso instinto de responder a uma agressão, a um desafio, ele não vai ser eliminado, ele vai ser melhor conduzido. Ao invés de nós respondermos com a mesma moeda, nós vamos apresentar uma nova face. E essa face vai ser tão boa para aquele no qual nos trouxe uma prova, como para nós, que vamos nos sentir leves. Parece que aquilo nem passou por mim hoje, porque eu soube conduzir de uma forma tão serena, que eu tenho certeza que aquela pessoa saiu refletindo: nossa, não precisava ter feito aquilo, que olha só, foi tão tranquilo. Então, esse é o nosso desenvolvimento. Hoje uma coisinha, melhor do que ontem. Amanhã, algo melhor do que hoje. E assim nós vamos na nossa caminhada, porque o que nós precisamos curtir é o caminho. A nossa jornada é longa, nós somos imortais. Nós, ora, estamos aqui no aprendizado carnal, mas de comum é o espiritual. Por isso, convidamos todos a lerem as obras básicas do Espiritismo e tantas outras literaturas, como de Chico Xavier, de Valdo, e uma série de espíritas que publicam mensagens fantásticas. Eu estava outro dia estudando o livro O Céu e o Inferno, e a primeira parte, ela não estava me chamando muita atenção, mas a segunda parte desse livro tem vários casos de relatos dos espíritos desencarnados, os felizes, os tristes, aqueles que cumpriram as suas tarefas, aqueles que poderiam ter cumprido suas tarefas com um pouco mais de labor, e como ele se sentiu no mundo espiritual. E eu percebi uma diferença entre os espíritos que estavam satisfeitos com a sua jornada, né? O seu combate encarnado, né? Estavam satisfeitos, mas tinham espíritos que estavam muito felizes, mas muito felizes mesmo nos seus relatos. E eu comecei a ver as características de um, de outro, para entender o porquê que um espírito que estava satisfeito ele não estava muito feliz. É como se a gente tivesse numa classe, tivesse tirado nota 7, passou, mas ficou aquela coisinha assim, mas poderia me esforçar um pouco mais, né? Podia ser um 7,5, um 8, e tinham uns espíritos que estavam ali com 9,5, 10, de felicidade. E a causa comum que eu encontrei entre eles é que os espíritos que estavam satisfeitos, eles foram espíritos que na Terra, eles não ficaram devendo nada para ninguém, nas suas obrigações, nas suas condutas, no seu proceder dos diversos papéis que desempenharam, como filho, como esposo, como pai, como avô, como professor, como trabalhador, perfeito, não tinha nenhuma mácula, nada que denegrisse a sua posição, eles estavam satisfeitos, mas tinham aqueles muito felizes. O que esses felizes assim podem ter feito de diferente, pois se os satisfeitos já tinham feito aquilo que eu estou sonhando há décadas? E aí eu consegui encontrar uma palavra: os espíritos muito felizes, além de fazer tudo o que os espíritos satisfeitos tinham feito, eles se importavam com os outros.
eles buscavam fazer mais pelos outros do que pensando no seu retorno próprio de dever cumprido. Então, além disso, eles buscavam ajudar aqueles que durante o caminho tropeçavam, não entendiam, ignoravam, mas eles estavam sempre ali, pegando pelo braço e meio que ia dizer: vamos junto, mais um pouquinho, eu te ajudo. E por isso eles tinham esse sentimento de muita felicidade, porque foram reconhecidos por se muito doar. É nesse sentido que a gente percebe, lá naquela primeira leitura, cada um de nós tem diversos dons, diversas faculdades desenvolvidas e em desenvolvimento, e a gente pode sim florir aonde estivermos plantados, independente da posição, independente dos recursos. Por isso estamos aqui juntos. Quando Jesus, e agora eu recordei aqui um ponto que eu ia fazer sobre o apostolado, Jesus escolheu os 12 apóstolos, da mais diversa condição de cada um, e mesmo estando com Cristo, tocados pelo Espírito Santo, do conhecimento, da exemplificação do Mestre, em todos os seus atos, chega um momento que os discípulos se questionaram: quem entre nós será o maior? E mais uma vez o Mestre não deixa passar despercebido uma lição, e está registrado lá em Marcos 10, 43, 45. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Olha a relação com os espíritos muito felizes. Eu faço esse trocadilho só para nós percebermos que aqueles que edificaram o cristianismo redivivo, os primeiros a fundar uma casa de caridade no mundo, que gente, Kardec, ele justifica sua preocupação em promover uma doutrina clara, límpida, que refletisse a grandeza da missão dos espíritos orientados pelo Mestre. E então ele promove esse projeto que hoje está nas nossas mãos, fazermos ele frutificar. Em João 15, Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. E não está sendo assim com a doutrina espírita? Tudo que os espíritos elevados trouxeram e codificar, foi usado para codificar a doutrina espírita, não está sendo espalhado pelo mundo para que nós possamos ter essa verdade, para que nós possamos ter esse conforto? Daí a unificação e a união espírita necessária. Quando nós nos revestimos dessa proteção que é o conhecimento do Evangelho do Cristo e conseguimos colocar como meta para nós, no dia a dia, um ponto de melhora a cada dia, nós vamos melhorando a estatística que também não está boa no planeta. Segundo a OMC, 1 em cada 8 pessoas no planeta tem algum transtorno mental. É um número muito alarmante. Mas quando nós estamos nos conhecendo, promovendo em nós as mudanças necessárias para
sermos pessoas de bem, mais equilibrados, sabendo que o nosso corpo reflete o desequilíbrio de muitos dos nossos modos de pensar, de agir, né? E o corpo reverbera isso em forma de patologias. Nós precisamos entender como que esse mecanismo se ajusta para esse equilíbrio, corpo e mente saudáveis para enfrentar os desafios do milênio. E para nós fecharmos então com a mensagem de Bezerra de Menezes sobre essa questão tão fundamental que é a união e a unificação, nós vamos pegar ela na íntegra aqui. Somos semeadores do tempo melhor. Jesus é o mestre por excelência e Allan Kardec o seu discípulo fiel. Sejamos nós os continuadores honrados e nobres da sua obra de amor e de sua lição de sabedoria. E quando, para nós ao desencarnarmos, e para vós, os espíritos desencarnados, nos acercarmos e receber-vos, podereis dizer: aqui estamos, Senhor, servos deficientes, que reconhecemos ser, porque apenas fizemos o que foi determinado. Ele, porém, magnânimo, justo e bom, dir-vos-á: vinde a mim, filhos de meu Pai, entrai no gozo e na paz, porque a misericórdia de Deus é infinita e cobre a todos nós. Agradeço a oportunidade, né? Faço um lembrete do nosso seminário no dia 28, e quem não fez a inscrição e tiver um sábado à tarde disponível para nos reunirmos e promovermos então a nossa união em vistas à unificação do movimento espírita catarinense, nós ficaremos imensamente agradecidos e felizes, porque vai ser mais um momento de abraços e de confraternização. Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ter uma semana de oportunidades para promovermos essa abençoada reforma íntima em todos nós. Grande abraço. Depois de todos estes ensinamentos, e associando também aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é a base da nossa doutrina, ele veio nos mostrar os caminhos do amor. Este amor que traz paz, luz, liberdade, coloca a fé, a esperança em todos os momentos. Que possamos nós seguir os ensinamentos do Mestre, que nos fala do amor, do perdão, o perdão que liberta aquele que foi ofendido, que traz a paz. Senhor, só temos a vos agradecer. Mestre Jesus, muito obrigado por aqui vir nos ajudar, nos mostrar caminhos. Agradecemos também a todos os mensageiros que aqui vieram ajudar, mostrar à humanidade estes caminhos que nos trazem a paz que tanto necessitamos. Que aprendamos a olhar os nossos irmãos como filhos de Deus também. Que aprendamos a nos amar, a nos respeitar.
assim também vamos amando e respeitando a todos os nossos irmãos. Que a tua luz, Senhor, se faça presente em cada instante da nossa vida, para que possamos sempre discernir o bem do mal, o certo do errado, e assim sempre buscar o melhor, aprendendo as lições que a vida nos traz. Temos os nossos erros, aprendamos, consigamos nos levantar do amor nos caminhos da paz. E com esta prece, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Reflexão. Sempre.